Vambora, meu povo, muito bom dia. Hoje a gente está aqui para dar aqueles pontos principais, dar aquele apoio para vocês acertarem as 4 ou 5 questões de tributário. Vamos torcer que nesse exame sejam 5, né? Afinal de contas, a gente está aqui para falar de direito tributário, né? Afinal de contas, tributário não é para qualquer um, não é verdade? Né, João? Tributário é a melhor matéria do mundo, né? Enfim. Então, a gente vai tentar, nessas próximas 1h20, mais ou menos, 1h30, tentar bater nos principais pontos de tributário que podem cair amanhã. Então, a gente vai dar uma acelerada no ritmo, a gente vai falar sobre todo o tributário, a gente vai falar sobre a matéria inteira, completa, não vai deixar nada de fora, não é verdade? E vocês vão amanhã, tranquilos, fazer a prova sabendo tudo de direito tributário. Certo, João? João, para quem não sabe, pessoal que está me assistindo aí de casa, né, é o meu assistente de palco, né? João, ele só não está aqui fazendo aquela dancinha porque hoje ele não veio preparado para isso. Gente, hoje está frio. Vamos lá. Então, o que pode cair na prova de direito tributário? Tudo. Basicamente tudo. Eu acho, sinceramente, que esse exame, que essa prova de amanhã, vai ser uma prova um pouco mais difícil que a última. Porém, não vai ser tão difícil quanto as pessoas acham que será. Eu acho que um pouco mais difícil vai ser sim. Então aqui a gente vai naqueles assuntos que caem normalmente quando a prova é um pouco mais difícil. A gente vai começar com a base, depois a gente vai para aqueles pontos que são um pouco mais nevrálgicos, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês não podem esquecer, que quando cai na prova tem muita gente boa que erra, é a diferença entre as espécies tributárias. Vocês não podem esquecer que, sobretudo, o tributo é um gênero e existem 5 espécies tributárias no Brasil. 5. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Não podem esquecer que o imposto, primeira espécie tributária mais famosa, o imposto é uma espécie tributária não vinculada. Lembra disso na hora da sua prova. O imposto não gera para o Estado a obrigação de contraprestacionar. Ninguém paga imposto para ter algo em troca. Ah, mas eu paguei muito imposto, a rua está cheia de buraco. Não adianta. O imposto não serve para consertar a rua. O imposto serve para que o Estado exista. O imposto é um tributo não vinculado. Lembra de um conceito que é importantíssimo quando a FGV quer dificultar a vida de vocês. O imposto ele pode ser classificado como imposto direto e imposto indireto. O imposto direto é aquele que não admite a transmissão do ônus financeiro. O indireto é aquele que admite a transmissão do ônus financeiro. Direto não admite a transmissão, indireto admite a transmissão. Fácil entender, fácil entender. Foi numa loja comprar um presente para qualquer pessoa, comprar um presente para mim. Afinal de contas, quarta-feira que vem, 28 de agosto, é meu aniversário e eu gosto de ganhar presente. Então, quarta-feira que vem é meu aniversário, vocês foram comprar um presente para mim lá, sei lá, uma loja elegante, né? Que vocês acham que eu mereça, sei lá, Armani, né? Louis Vuitton, sei lá, Prada, pode ser também, mais low profile. Bom, vocês vão lá comprar um presente para mim. Chega na loja, vocês têm como saber o quanto a loja tem que pagar de imposto de renda? Não. A loja tem como repassar para vocês o imposto de renda que ela paga? Não. Mas, Gabriel, mas peraí, mas está compondo o preço daquele terno Armani que eu vou te dar de presente. Sim, tudo bem, está compondo o preço, mas tudo compõe o preço. A questão é, na nota fiscal, qual é o tributo que é transferido? É o ICMS. Presta atenção aqui. O ICMS é um exemplo claríssimo de imposto indireto, que é aquele imposto que admite a transmissão do ônus financeiro. Quem é que vai suportar o ônus financeiro do ICMS? Você, quando estiver comprando um presente para mim. Beleza? Tranquilo? É quem está comprando o presente que vai efetivamente pagar o ICMS. Mas quem tem que recolher? É a loja. A loja é contribuinte de direito e você, consumidor final, contribuinte de fato. Esse é um erro que vocês não podem cometer na prova. Loja contribuinte de direito, consumidor final contribuinte de fato. E quem tem a legitimidade para ingressar com a ação de repetição de indébito? Gente, artigo 166 do Código Tributário Nacional. O artigo 166 é muito claro. Na repetição de indébitos tributo indireto, só pode ingressar com essa ação o contribuinte de direito.
que comprove que não repassou ao contribuinte de fato o ônus financeiro ou que tenha autorização do contribuinte de fato. Tranquilo, gente? Beleza? Agora, prestem atenção no tio. Isso é importante, muito importante. Nessa prova, a OAB colocou no edital que eles podem cobrar jurisprudência que não esteja sumulada, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com os informativos do STJ. Para o STJ, existe uma hipótese em que o contribuinte de fato tem legitimidade para ingressar com a repetição de indébito. Uma hipótese. E qual é essa hipótese? É a hipótese da demanda contratada de energia elétrica. Prestem bem atenção. Para o STJ, em uma única hipótese, o contribuinte de fato pode ingressar com a ação de repetição do indébito tributário. Em uma única hipótese, que é no caso de demanda contratada de energia elétrica. Quem é, presta atenção, quem é que suporta o ICMS da energia elétrica? É a companhia de energia elétrica. Mas ela faz o quê? Repassa para o consumidor final na conta. Mas quem vai ter a legitimidade para ingressar com a ação de repetição de débito? Excepcionalmente, para o STJ, nesse caso, é o contribuinte de fato, é o consumidor final. Beleza, gente? Tranquilo? Tá suave? Maravilha? Joinha? Ridículo, né? Legal, show de bola. Então, pessoas, prestem bem atenção no que o Gabriel está falando. Não é difícil. Tributo indireto só pode ingressar com a repetição de indébito o contribuinte de direito. Não é em qualquer hipótese. Se comprovar que suportou o ônus financeiro ou se tiver autorização do consumidor final. Beleza? Excepcionalmente, nos casos de demanda contratada de energia elétrica, o consumidor final poderá ingressar com a ação. Ok? Joia, show? A taxa é a segunda espécie tributária não menos importante, normalmente cai na prova e quando cai vocês erram. Por quê? Muitas vezes vocês vão naquela euforia, aquela vontade de acertar, viu uma questão aparentemente mais fácil e você acaba errando realmente no mais fácil, né? É o que eu sempre falo, eu nunca bati de carro correndo, eu sempre bati de carro dirigindo devagar. Por quê? Porque você está ali desatento e tal e acaba fazendo besteira. Vocês não podem ficar desatentos na prova. Na prova você não pode ter desatenção. Por quê? A taxa, ela só vai ser constitucional se a utilização do serviço público for efetiva ou potencial. Vamos lá. A taxa tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, atenção no ou, efetiva ou potencial, de um serviço público que seja específico e divisível. Utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Esses conectivos normalmente caem na prova e não dá para errar conectivo. Errar uma questão por causa do conectivo é vergonhoso. Preste atenção. Utilização efetiva ou potencial. Basta que o serviço esteja à disposição do contribuinte. Basta que o serviço esteja à disposição do contribuinte. Se tiver à disposição, a cobrança é constitucional. Utilização efetiva ou potencial de um serviço público que seja específico e divisível. Específico e divisível. Atenção! Utilização efetiva ou potencial. Serviço à disposição. Mas não é qualquer serviço, é somente o serviço específico e divisível. Beleza, gente? Não é qualquer serviço, específico e divisível. Tranquilo? Tá fácil? Então, peraí, vamos raciocinar juntos. Na hora da prova, você tem que olhar para a questão e pensar o seguinte: esse serviço foi prestado para quem? Se a resposta for, esse serviço foi prestado para mim, a cobrança é constitucional. Se foi prestado para a coletividade, a cobrança é inconstitucional. O melhor exemplo para isso é a taxa de coleta de lixo. Taxa de coleta de lixo domiciliar é constitucional? É, porque o gari vai lá e coleta o seu lixo. A taxa de limpeza urbana é constitucional? Não, não é. Por que não é? Porque o gari vai à rua para que todos se beneficiem. Então vamos raciocinar? A taxa de coleta de lixo é um serviço específico? Remunera um serviço específico? Remunera a coleta do lixo da sua casa, ou seja, é prestado para você. É divisível? É. Varia de acordo com o tamanho do imóvel. Quanto maior o imóvel, maior a taxa. Maior o lixo, maior a quantidade de lixo. A taxa de limpeza urbana é inconstitucional. Por quê? Porque o gari vai lá e varre a rua para beneficiar a toda a coletividade. Toda a coletividade.
Tranquilo, gente? Belezinha? Tá fácil, tá joinha? Não há dúvidas? Maravilha. Então presta atenção, lembra na hora da prova, utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Só pode ser remunerado por taxa o serviço uti singuli, nunca o serviço uti universi. O serviço uti universi não pode nunca, repito, ser remunerado por taxa. Beleza, gente? Tá fácil? A terceira espécie tributária, não menos importante, que nunca caiu na primeira fase, é a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria está na hora de cair. Fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Valorização imobiliária decorrente de obra pública. A obra do particular não pode gerar contribuição de melhoria. Ô Gabriel, presta atenção, do lado da minha casa tinha um terreno do particular, tinha um terreno do Estado, perdão, o Estado cedeu particular, particular construiu um McDonald's, está bombando. Pode cobrar contribuição de melhoria? Não. A contribuição de melhoria pressupõe uma despesa pública, uma obra realizada pelo poder público. O PP não pode gerar contribuição de melhoria. O PP é serviço público. O PP não pode gerar contribuição de melhoria. Lembrem-se disso. Valorização imobiliária decorrente de obra pública. Não existe contribuição de pioria. Feita a obra, o imóvel desvalorizou, a cobrança é inconstitucional. Lembrem-se disso. Feita a obra, o imóvel desvalorizou, a cobrança é inconstitucional. Valorização imobiliária decorrente de obra pública. Beleza, gente? Tranquilo? Então, cuidado. Serviço não pode gerar contribuição de melhoria. Se o imóvel desvalorizar, a cobrança será inconstitucional. Tá fácil? Tá jóia? Maravilha. Quarta espécie tributária, empréstimo compulsório, sempre cai na prova. A competência para a instituição do empréstimo compulsório é da União. A União, diz o artigo 148 da Constituição. A União, só a União pode instituir empréstimo compulsório. A União, mediante lei complementar. A União, mediante lei complementar. A União, mediante lei complementar, poderá instituir o empréstimo compulsório. Por favor, lembrem-se. Se a matéria está reservada à lei complementar, não pode nunca ser tratada por medida provisória. Nunca! Gabriel, mas o empréstimo compulsório é criado para a guerra. Que se dane a guerra. A Constituição diz que tem que ser por lei complementar. E aí o examinador, que quer o seu mal, o que ele vai fazer? Ele vai confundir a sua cabeça. O empréstimo compulsório de guerra com o imposto extraordinário de guerra. Eles não se confundem, são completamente diferentes. Óbvio que ambos são de competência da União. Afinal de contas, só a União pode declarar guerra, certo? João, o quadro tá bonito, né, João? Preto e vermelho. Vai uma caneta aí? Só chamar o Léo Moura. Beleza. Gente, o empréstimo compulsório está no artigo 148, inciso 1 da Constituição. O imposto extraordinário de guerra, no 154, inciso 2, também da Constituição. Mas eles são diferentes. O empréstimo é empréstimo. A União pega emprestado para depois devolver. O imposto não é isso? Então o empréstimo ele é o quê? Ele é restituível. E o imposto é restituível? O empréstimo é restituível. O imposto é restituível? Não é restituível. Tranquilo, gente? Beleza? O empréstimo só pode ser criado por lei complementar e o imposto por lei ordinária ou a famosa medida provisória. Tranquilo, gente? Não confunde na hora da prova, vai. Não erra porque isso aqui é fácil. Errar questão fácil não dá. Errar questão fácil é querer fazer prova de novo. E ninguém aqui quer fazer prova de novo. Certo, gente? Certo? Ninguém mais quer ouvir falar em OAB. Mentira, quer sim.
quer pegar a carteira. Todo mundo quer ser advogado. Certo, gente? Ainda que seja para depois passar na magistratura, mas todo mundo quer ser advogado. Tranquilo, povo? Tá fácil, tá jóia? Então cuidado com isso aqui na hora da tua prova. Não erra a questão fácil. E o empréstimo compulsório, que é de competência da União, pode ser instituído no caso de guerra, calamidade pública ou investimento público de urgência e relevante interesse nacional. Guerra, calamidade pública ou investimento público de urgência e relevante interesse nacional. Investimento público de urgência e relevante interesse nacional. Tranquilinho, gente? Molezinha? Tá jóia? Tá fácil? Tá ridículo? Show de bola! Nenhuma dúvida? Então vamos embora. Quinta espécie tributária, contribuições especiais. Artigo 149 da Constituição. Contribuições especiais. Crianças, contribuições especiais quando cai na prova sempre dá problema. Normalmente o povo erra. As contribuições especiais previstas no artigo 149, elas se dividem nas contribuições sociais, que por sua vez se dividem em contribuições sociais gerais, para a Seguridade Social e outras contribuições. Contribuições profissionais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de iluminação pública. Ó, fácil, rapidinho, o que cai normalmente de cada uma delas. Primeiro, as contribuições sociais são regidas pela própria Constituição no artigo 195. Elas servem para quê? As contribuições sociais têm como objetivo financiar o bem-estar social, não é isso? E bem-estar social é o indivíduo ter acesso a lazer, saúde, educação, não é verdade? Ter acesso a uma previdência funcionando. Então, as contribuições sociais se dividem em contribuições sociais gerais para a Seguridade Social e outras contribuições. As contribuições sociais gerais vão financiar aquele lazer, aquela cultura, aquela formação. Aqui eu tenho as contribuições para o Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAC. Aqui eu tenho aquelas contribuições para o salário educação. Salário educação para quê? Para acabar com o analfabetismo no Brasil, certo? Já as contribuições para a Seguridade Social são aquelas que vão direto para a Seguridade Social, direto para a Previdência Social. Aqui eu tenho contribuições famosíssimas como CSLL e COFINS, por exemplo. COFINS não é Confins. Confins é um aeroporto em Minas Gerais. Ok? Aliás, se tiver alguém de Minas aí, um beijo para Minas, que lugar super legal. Tranquilo? Legal? Show? E as outras contribuições? Caramba, isso aqui caiu na prova passada, caiu no 10º exame e teve muita gente boa que errou. Não dá para errar a competência residual. Eu falo 500 vezes, competência residual cai na prova. Essa competência aqui, para a instituição das outras contribuições, está no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Diz lá que a União poderá instituir outras fontes de custeio da Seguridade Social. Se a grana acabar, atendido e disposto no 154, inciso 1. Atendido e disposto no 154, inciso 1. Caramba, é a competência residual. Não dá para errar a questão fácil. Vamos ler o 154, inciso 1. Abre aí, vamos embora. A União, mediante lei complementar... Caramba! Caiu no 10º exame. Tanta gente boa que eu conheço errou. A União, mediante lei complementar, poderá instituir impostos. Gente, não dá para confundir a competência residual do direito administrativo para a competência residual no direito tributário. Lá no direito administrativo, a competência dos estados. Aqui não, aqui é direito de verdade. A competência da União. A União, mediante lei complementar, pode medida provisória?
Não pode. A União, mediante lei complementar, poderá instituir impostos e contribuições sociais, aqui ó, que não estejam previstos na carta, desde que não sejam cumulativos, nem tenham base de cálculo ou fato gerador daqueles já previstos. Crianças, desde que a FGV assumiu o exame de ordem, esse negócio já caiu pelo menos umas 4 vezes. Não dá para errar questão fácil. A competência residual é da União. A União só pode exercer por lei complementar. Para criar o quê? Impostos e contribuições sociais residuais, ou seja, que não estejam na carta. Mas esses impostos e contribuições sociais residuais não podem ser cumulativos e não podem ter nem base de cálculo nem fato gerador daqueles já previstos, beleza? Questão fácil, não dá para errar. Tranquilo, gente? Tá fácil? Joia? Todo mundo entendeu? Maravilha. Então, grifo 104, inciso 1, que é questão de prova. Apesar de que caiu no 10º, não acho que cai agora. Contribuições profissionais. Isso aqui, ó, fácil, hein? Fácil, a mais fácil de todas. São as contribuições sindicais, previstas lá na CLT. Direito de trabalho, tá amarrado. Deixa para a Nelciane, que vai chegar daqui a pouco. Gente, presta atenção. As contribuições profissionais têm como finalidade fomentar e permitir que funcionem todos aqueles órgãos que representem e fiscalizem as atividades dos trabalhadores. A principal contribuição profissional é a contribuição sindical e todos os conselhos cobram anuidade e essa anuidade tem natureza jurídica de tributo. Todos menos a OAB. Nossa querida OAB não cobra um tributo. A anuidade do Corém é tributo, a anuidade do CRM é tributo, mas a anuidade da OAB não é. A OAB, de acordo com o STJ, é uma autarquia sui generis. De acordo com o STJ, a OAB é uma autarquia sui generis. Portanto, não teria natureza jurídica tributária a sua anuidade. Belezinha, crianças? Tá fácil, tá jóia, tá show? Tá ridículo, né? Maravilha. CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. Contribuição que existe para interferir na economia. Tem caído questões de CID na prova? Mentira, não tem caído. Caiu 1 ou 2 vezes e olha lá. Tá? E diga-se de passagem, as questões que caíram são bastante questionáveis. Por quê? CID é toda a contribuição que interfere na economia. Existem diversas CIDs no Brasil. Condecine, CID combustíveis, CID royalties, o próprio adicional de frete para renovação da marinha mercante tem natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico. Então percebam, existem diversas CIDs pelo Brasil afora. Diversas CIDs pelo Brasil afora. Mas, normalmente, que tem caído na prova, por incrível que pareça, são situações relacionadas a CID combustíveis. A CID é uma contribuição que nasce para interferir na economia, para interferir no domínio econômico. A CID combustíveis, por sua vez, está prevista na Constituição no artigo 177, parágrafo 4º. 177, parágrafo 4º. Lembrem do fato gerador. O fato gerador é a importação e a comercialização de combustíveis derivados. Beleza? Importação e comercialização de combustíveis derivados. Lembrem-se disso na hora da prova. Ok? Crianças, contribuição de iluminação pública também cai pra caramba. A contribuição de iluminação pública, o que cai na prova dela? Gabriel, é igual a taxa? Não, não é igual a taxa, pelo amor de Deus. Taxa exige uma contraprestação, a contribuição não. Taxa é vinculada, a contribuição não. A contribuição é caracterizada pela destinação e não para vinculação. Beleza, gente? Tranquilo? Fácil, né? Show de bola. Então presta atenção, o que vai cair na prova de CIP? Competência. De quem é a competência para instituir a CIP? Municípios e Distrito Federal. Municípios e Distrito Federal. E a cobrança? O município precisa gerar um carnê? Não. A cobrança vem na conta de consumo de energia elétrica. Olha que alegria. A cobrança vem na conta de consumo de energia elétrica. Lembra disso para a prova. Competência dos municípios e DF e a cobrança na conta de consumo de energia elétrica. Tranquilo, gente? Tá beleza? Tá fácil? Tá joinha? Não há dúvidas? Maravilha, vocês são ótimos, são perfeitos. Crianças, essas são as espécies do gênero tributo. Essas são as espécies do gênero tributo. Mas vocês sabem o que cai na prova também, crianças?
sempre cai uma questãozinha de impostos em espécie. Isso é uma coisa irritante. Sempre cai uma questãozinha de impostos em espécie e isso sempre dá muito trabalho para a gente. Vamos falar sobre todos os impostos? Mas peraí, para ficar fácil, a competência para a instituição de impostos, ela é dividida entre os entes federados, União, Estados e municípios. Os impostos, eles podem ser ordinários e essa classificação cai na prova, extraordinários e residuais. Ordinários, extraordinários e residuais. Walter, essa é para você, o quadro preto e vermelho do jeito que você gosta, Walter. Presta atenção. A União pode instituir a competência residual, artigo 154, inciso 1 da Constituição, residual da União, 154, inciso 1. A União também vai exercer a competência extraordinária, imposto extraordinário de guerra. Só a União, nós já falamos sobre ele. E dos impostos ordinários, quantos a União tem? Molezinha, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda. Todos com duas letras. IPI, IOF, ITR e imposto sobre grandes fortunas que não existe no Brasil. Aliás, eu vi um movimento no Facebook a favor da criação do imposto sobre grandes fortunas. Isso muito me assusta, né? Porque se no Brasil é considerado milionário quem ganha acima de 4 mil, vai ter grande fortuna quem ganha 10, né? Enfim. Vamos lá, pessoal. E os estados? Os estados, por sua vez, instituem IPVA, ICMS e ITD. Os municípios, IPTU, ISS e ITBI. Ok, pessoas? Tá fácil? Vamos lá, vamos falar sobre eles rapidamente, individualmente. Gabriel, você vai conseguir falar sobre tudo? Vou! Tudo! Ainda tem princípios, ainda tem obrigação tributária, ainda tem crédito. Tudo nas próximas meia hora. Pessoal, vamos lá. Imposto de importação. O que eu quero que vocês saibam para a prova? Primeiro, é um imposto extrafiscal. O que significa isso? Significa dizer que ele é interventivo. Cuidado na tua prova, criança. Cuidado, cuidado. Quanto à finalidade, o tributo ele pode ser classificado como fiscal, que é o tributo meramente arrecadatório. Pode ser classificado como parafiscal, que é o tributo que serve para... Opa, peraí, ele é fiscal. Então ele é arrecadatório, não é isso? Mas ele arrecada para fomento. Fomento de terceiros que não o Estado. A União institui, mas a grana não vai para ela. Exemplo, vamos embora, rápido. Exemplo, contribuição profissional. A União institui a contribuição sindical, mas vai para onde? Para o sindicato. Beleza, gente? Tranquilo. E o tributo ele ainda pode ser extrafiscal, além da arrecadação. Ele serve para arrecadar, mas ele é além, é extrafiscal. A União possui 4 impostos eminentemente extrafiscais. 4 impostos da União são extrafiscais. São eles: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Esses 4 aqui são extrafiscais, são interventivos, são utilizados para interferir na economia. Ok, gente? Tá fácil, tá tranquilo? Tá joia? Então vamos lá. O imposto de importação é extrafiscal. O imposto de importação tem como fato gerador a entrada jurídica do produto estrangeiro no território nacional. Não é entrada física, é entrada jurídica. O registro de entrada na aduana. Registro de entrada na aduana. Entrada jurídica do produto estrangeiro no território nacional. Beleza, gente? O que cai na prova dessa porcaria? Fácil. Ele não se submete à legalidade no tocante à alteração da alíquota. Ou seja, ele pode ter a alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Anota, é alíquota, não é base de cálculo. Ele não pode ser criado por ato do Poder Executivo nunca. Ele pode ter a alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Alíquota. Tranquilo, gente? Beleza? Ele não se submete nem à anterioridade, nem à noventena. Pode ser cobrado imediatamente.
Ok? Beleza? Tranquilo? Pode ser cobrado imediatamente, não tem anterioridade e não tem noventena. Já o imposto de exportação, bom, se importação tem como fato gerador a entrada, o imposto de exportação tem como fato gerador a saída, não é isso? A saída do produto nacional ou nacionalizado para o exterior. Gente, no tocante aos princípios, a regra é a mesma. O imposto de exportação também não se submete nem à anterioridade, nem à noventena, nem à anterioridade e nem à noventena, e pode ter sua alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Presta atenção, é alíquota. Pode ter sua alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Beleza, gente? Uma outra classificação que a banca adora é a seguinte pergunta. O imposto de importação e exportação são impostos ordinários, certo? Ordinários. Mas eles são proporcionais, progressivos ou seletivos? Rapidinho. O imposto ele é proporcional quando a alíquota é fixa. E o que varia é a base de cálculo. Proporcional quando a alíquota é fixa e a base de cálculo vai variando. Exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPVA. Pensa no carro. Pensa no carro. 2 carros flex, né? Você pega lá um carro popular flex, vai ter a mesma alíquota que um carro de luxo flex. Mas a base de cálculo vai variar, que é o valor do veículo. Beleza, gente? Tranquilo? Suave? Então, cuidado. O imposto de importação e o imposto de exportação, eles são proporcionais. Ok? Já o imposto de renda... O imposto de renda é diferente. Gabriel, cai na prova o imposto de renda pra caramba. É só lembrar o fato gerador. Fato gerador é auferir renda ou disponibilidade econômica de qualquer natureza. Auferir renda ou disponibilidade econômica de qualquer natureza. Muita gente fala em acréscimo patrimonial. Eu discordo de acréscimo patrimonial. Por quê? Porque quando você recebe uma indenização pelo dano moral, por exemplo, você tem um acréscimo patrimonial, óbvio. Né? Mas você não está enriquecendo, porque aquela indenização por dano moral é a recompensa de uma perda. A verba indenizatória não é fato gerador de imposto de renda. A verba indenizatória não é fato gerador de imposto de renda. Lembra disso na tua prova, beleza, gente? O imposto de renda se submete a 3 princípios: generalidade, universalidade e progressividade. Generalidade, universalidade e progressividade. Ou seja, generalidade, todas as pessoas estão abrangidas pela incidência do imposto. Todas as pessoas. Lembra, a capacidade tributária independe da capacidade civil. A capacidade tributária independe da capacidade civil. Não interessa se o indivíduo é maior, se ele é menor, se a empresa foi ou não constituída. A capacidade tributária independe da capacidade civil. A pequena Paulinha, tadinha, sequestrada pelo mendigo, né? Pelo Ninho, que se diz pai dela, bandido, brabo, né? Sequestrou a menina, vai deixar ela com fome, não é isso? E a Alejandra ajudando ele, né? Ninguém sabe o que eu estou falando porque vocês não assistem novela, estou gostando de ver, tem que estudar para a prova mesmo, né? Ela tem que pagar imposto de renda, é criança, mas tem que pagar. O pequeno Samuca, filho da Estéria, do Cassiano, Flor do Caribe, também ninguém assiste, eu assisto, tem que pagar imposto de renda. É menor? Não interessa. A capacidade tributária independe da capacidade civil. Certo, Walter? Legal? Tranquilo? Então presta atenção. O segundo princípio é a universalidade. Todas as rendas estão abrangidas pela incidência do imposto. Todas as rendas estão abrangidas pela incidência do imposto. Todas as rendas, todas. Toda e qualquer renda está abrangida pela incidência do imposto. Pecúnia non olet. Não interessa a licitude do ato. Auferiu renda, tem que pagar imposto sobre a renda. Traficante, assaltante, sequestrador, cafetão, não interessa. Tem que pagar imposto sobre a renda se auferir renda. Eis o princípio da universalidade. O terceiro princípio é a progressividade. Gente, o imposto de renda é o exemplo clássico de progressividade. Afinal de contas, quanto maior a base de cálculo, maior será
alíquota. Quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. Beleza, gente? Tranquilo? Fácil pra caramba, né? Maior base de cálculo, maior alíquota. Show de bola? Molezinha, né? Legal. Crianças, IPI. O que cai na prova de IPI são os princípios. Mas antes, preste atenção. O IPI ele é um imposto ordinário. Ok? Legal? Mas quais são os princípios do IPI? Primeiro, obrigatório, não cumulatividade. Não cumulatividade. Segundo princípio obrigatório para o IPI, noventena. O IPI não tem anterioridade. Ele pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro desde que tenha a noventena. Ele pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro desde que tenha a noventena. Ok, gente? Tá fácil, tá tranquilo, tá joinha? Maravilha. O segundo princípio é a noventena. Primeiro, não cumulatividade. Segundo, noventena. Terceiro princípio, seletividade em razão da essencialidade do produto. Seletividade em razão da essencialidade do produto. Ou seja, quanto mais essencial for o produto, menor será obrigatoriamente a alíquota do IPI. Quanto mais essencial for o produto, menor será obrigatoriamente a alíquota do IPI. Quanto menos essencial for, maior será a alíquota. Cigarro não é essencial, alíquota alta. Beleza, gente? Cigarro não é essencial, alíquota alta. Cesta básica, essencial, alíquota baixa. Esse princípio ele é obrigatório no IPI. Anotem, OBS. A seletividade que é obrigatória no IPI é facultativa no ICMS. A seletividade que é obrigatória no IPI é facultativa no ICMS. A seletividade que é obrigatória no IPI é facultativa no ICMS. Belezinha, gente? Tá joia? Tá fácil? Maravilha! O IPI tem legalidade? Anotem. O IPI pode ter sua alíquota alterada por ato do Poder Executivo. O IPI pode ter sua alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Se for criado, tem que ser por lei. Base de cálculo, tem que ser por lei. Mas a alíquota pode ser alterada, sim, por ato do Poder Executivo. A alíquota não precisa de lei para sofrer alteração. Ok, gente? Tá fácil? Oi? Igualzinho imposto de importação. Legal? Vamos lá, gente. IOF. Imposto sobre operações financeiras de crédito, câmbio, seguros e valores mobiliários. É também um imposto extrafiscal. Serve para interferir na economia. A Dilma faz isso direto, né? Dilma é uma pessoa que me deixa muito triste. Tô arrasado, o dólar não para de subir, né? Tô mal de cabeça, como é que vai ser minha viagem de final de ano? Esse dólar não para. Daqui a pouco eu vou para a Europa, que é mais barato, o euro daqui a pouco, até Libra tá mais barato daqui a pouco, porque o dólar tá um inferno. Todo dia sobe 5 centavos, né? E aí, como é que eu vou fazer? A Dilma gosta. Por quê? Ela usa do IOF para que a gente gaste no Brasil. Ela aumentou o IOF do gasto com cartão pós-pago no exterior, aumentou de 0,38% para 6,38%. Para quê? Para que a gente não gaste no exterior, para que nós façamos as compras no Brasil. Então pensa, a cada 10 mil dólares que você gasta no seu cartão de crédito no exterior, você vai pagar 600 dólares. 638 dólares, para ser mais exato, de IOF. Olha que alegria, né? Dilma é legal. Gente, presta atenção. O IOF é extrafiscal. Ele não tem anterioridade, ele não tem noventena. Cobrado imediatamente. Cobrado imediatamente. E pode ter a alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Não tem legalidade para alteração da alíquota. Não tem legalidade para alteração da alíquota. Pode ter, sim, a alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Ok, gente? Vamos lá, vamos lá. ITR, Imposto Territorial Rural. Competência da União, está aqui. É um imposto que tem como fato gerador propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel por natureza e por acessão física situado em área
rural ou área com destinação rural, na forma do artigo 15 do Decreto 57 de 66. Artigo 15 do Decreto 57 de 66. Gabriel, como é que eu sei que é área rural? Se não estiverem preenchidos os requisitos do artigo 32, parágrafo 1º. 32, parágrafo 1º do CTN. Diz lá que se a área tiver iluminação pública com ou sem posteamento, calçamento com meio fio, colégio ou posto de saúde num raio de 3 km do bem, abastecimento de água, tem 2 desses elementos, a área é urbana. E aí vai cobrar ITR. É isso? Não. Se a área é urbana, vão cobrar o IPTU. É fácil. Campo, ITR. Cidade, IPTU. Gabriel, como é que eu sei que é campo? Se não tem 2 dos elementos do artigo 32, parágrafo 1º. Se no local que você mora tem iluminação pública, tem calçamento, tem posto de saúde, tem colégio, tem abastecimento de água, tem meio-fio, é área urbana. No lugar que você mora não tem nada disso, é área rural. Beleza? E se no lugar que você mora tem só abastecimento de água e um coleginho, pode cobrar IPTU? Pode. Tem que ter 2 dos elementos. Tranquilo, gente? Beleza? Gente, isso cai uma vez sim, uma vez não a cada 100 anos. Pode ser que caia agora, então é bom que vocês estejam atentos ao 32, parágrafo 1º, porque já tem mais ou menos 150 anos que não cai. Ok, gente? Legal? Maravilha! Então presta atenção, o fato gerador ficou fácil, né? O ITR, ele é proporcional? Ele é seletivo ou ele é progressivo? Fala, João! O ITR, ele é? Isso aí, doutor, muito bom. Ele é progressivo, obrigatoriamente progressivo, em razão da função social da propriedade. Obrigatoriamente progressivo, em razão da função social da propriedade. Tranquilo, gente? Tá joia? Tá moleza? Não há dúvidas? Maravilha, vocês são ótimos! O ITR tem anterioridade, tem noventena, ou seja, não tem exceção, e não tem exceção à legalidade. Todos os princípios se aplicam a ele. Beleza? Fácil? Show! Imposto sobre grandes fortunas existe? Não, não existe. Estão querendo criar, tem um maluco para tudo nesse país. Gente, presta atenção! Se não existe, o que cai na prova? Reserva de lei complementar. O imposto sobre grandes fortunas não existe, mas se quiserem criar, que seja por lei complementar. Não pode ser criado por medida provisória. Lembra disso, gente? Isso é questão de prova. A reserva de lei complementar cai sempre, ok, gente? Tá fácil? Maravilha, joia. IPVA. Imposto sobre propriedade de veículo automotor terrestre. Não incide sobre embarcações, não incide sobre aeronaves. Por isso que o João comprou aquele iate de 120 pés com um helicóptero em cima. Porque ele não paga IPVA nem sobre barco, nem sobre o helicóptero. Andar de carro para quê? Gente, o IPVA é um imposto proporcional. A alíquota fixa, o que varia é a base de cálculo, certo, gente? Maravilha. O IPVA, cuidado, ele pode ser, faculdade. Ele pode ser diferenciado com base no tipo ou na utilização do veículo. Pode ser diferenciado com base no tipo ou na utilização do veículo. Veículo não existe, veículo, né? É porque a gente se empolga e fala merda. Gente, tranquilo? Beleza? IPVA, show. IPVA tem anterioridade? Tem. IPVA tem anterioridade em qualquer hipótese. Mas cuidado, se a alteração do IPVA for na base de cálculo, não haverá a noventena. Se a alteração do IPVA for na base de cálculo, não haverá a noventena. Beleza? Se mexer na alíquota do IPVA, tem noventena? Tem? Mexer na alíquota, gente, noventena nele. Se mexer na base de cálculo, que não tem. Tranquilo, pessoas? Fácil? Joia? Não há dúvidas? Maravilha, vocês são ótimos. Então preste atenção, vai dar mole não, hein? O IPVA também submete à legalidade, sem qualquer exceção. ICMS, crianças. ICMS. Esse é um que quando o povo quer dificultar, joga na prova. Circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transporte.
Circulação de mercadorias. Circulação de mercadorias. Natureza de mercancia. Não incide ICMS entre estabelecimentos de mesma titularidade. Não incide ICMS entre estabelecimentos de mesma titularidade. Por quê? Porque não tem natureza de mercancia. Sai do depósito para filial, não tem ICMS, ninguém está vendendo, não tem comércio nessa operação. Beleza, gente? Tá fácil, tá joinha? Maravilha, vocês são ótimos. Então vamos continuar aqui. E os serviços? Serviço de comunicação, qualquer comunicação. Peguei meu telefone, liguei para o João que está aqui na minha frente, vai incidir ICMS. Não é isso? Liguei para minha mãe que está lá em Niterói, vai incidir ICMS. Certo, gente? Liguei para o meu cliente lá em Brasília, vai incidir ICMS. Não faz a menor diferença. Vai incidir ICMS qualquer comunicação. Maravilha, pessoal? Show de bola. E transporte? Qualquer transporte? Não. Transporte interestadual e intermunicipal. Se eu pegar um busão para Niterói, incide ICMS. Se eu pegar um busão para Barra, não incide ICMS, porque eu estou no centro do Rio de Janeiro, centro Barra é longe pra cacete, mas é intramunicipal. Beleza, gente? Tranquilo? Abraço pessoal da Barra que não conseguiu sair de casa hoje. Gente, até aqui tá fácil, mas fica tranquilo, vai ter BRT, vai ter metrô, vai ter tudo isso, vocês vão ter mobilidade urbana. Tranquilo, gente? Show de bola, maravilha! Então presta atenção, ICMS. Ele tem duas alíquotas, a alíquota interna e a interestadual. A interestadual, presta atenção, a interestadual é fixada por resolução do Senado. A interestadual é fixada por resolução do Senado. A alíquota interestadual é fixada por resolução do Senado. E a interna não pode ser inferior à interestadual. E a interna não pode ser inferior à interestadual. Ok, ok, ok? Fácil, né? Show de bola. O ICMS ele também é proporcional, não é isso? O ICMS também é proporcional, mas poderá ser seletivo, não é isso? Poderá ser seletivo. Alegria. Gente, o ICMS se submete à anterioridade, noventena e legalidade, certo? Mas pera aí. Eu já coloquei para vocês uma exceção. A alíquota interestadual é fixada por resolução do Senado. Perfeito. Agora, existe um ICMS que é diferente de tudo, que é o ICMS monofásico incidente sobre combustíveis. ICMS monofásico incidente sobre combustíveis. Esse ICMS tem alíquota fixada por resolução do Senado? Não confunde na prova. Ó, resolução é alíquota interestadual. Resolução é alíquota interestadual. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, a alíquota é fixada pelo convênio. O ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, a alíquota é determinada pelo convênio. Beleza, gente? Tá fácil? E esse ICMS monofásico incidente sobre combustíveis só se submete à noventena. Não se submete à anterioridade de exercício. Só noventena. Não se submete à anterioridade de exercício. Só noventena. Beleza, gente? Fácil, show, maravilha, joinha? Vocês são ótimos. Vambora, ITD. Imposto sobre transmissão gratuita de quaisquer bens, seja intervivos ou causa-morte. Imposto sobre transmissão gratuita de quaisquer bens, seja intervivos ou causa-mortes. Seja intervivos ou causa-mortes. Não faz a menor diferença se é intervivos, se é causa-mortes. Presta atenção no que eu estou falando, é importante. O cara pega e dá um presente para o filho que passou na OAB. Dá um carro e um apartamento. Incide ITD? Claro que incide tanto pelo carro quanto pelo apartamento, porque incide sobre quaisquer bens. O ITD incide sobre quaisquer bens. Legal? E aí o pai morre. Deixa 15 apartamentos para o filho, incide ITD? Claro que incide ITD, porque é transmissão gratuita. Legal, gente? O ITD, ele é proporcional. Porém, todavia, em fevereiro de 2013, o STF, nosso querido STF, né, que de vez em quando fica de chicana, né, de vez em quando, né, fica de chicana, tal, pá, termina, barraco. É barraco, né? STF tá no barraco. Gente, de vez em quando, né, o STF faz aí umas decisões esquisitas. E o STF decidiu, não tem súmula, mas no edital diz que pode cair jurisprudência não sumulada. Diz que
o ITD poderá ser progressivo. Quem diz é o STF, poderá ser progressivo. Beleza, gente? Fácil? Show! ITBI é primo do ITD? Primo porra nenhuma. Nasceram juntos, nasceram colados, eram irmãos siameses. Foi a Constituição de 88 que separou os dois, né? Estavam os dois no artigo 35 do CTN muito bem, muito felizes, até que a Constituição de 88 veio e fez a maldade de separar os dois. O ITBI só incide na transmissão onerosa de bens imóveis. Transmissão onerosa de bens imóveis. Ok, gente? Tá fácil? O ITBI e o ITD se submetem à anterioridade, noventena e legalidade sem nenhuma exceção. Legal? Show? Agora preste atenção. O ITBI é proporcional. Mas o mesmo STF, que diz que o ITD pode ser progressivo, diz que o ITBI não pode ser progressivo. Olha que alegria. Para o STF, se você recebe uma herança, você é rico. Mas se você tem dinheiro para comprar um imóvel, você não é. Enfim, não vou ficar aqui debatendo no STF na primeira fase. Tranquilo, gente? Beleza? Tá fácil? Maravilha, show! Então cuidado, hein? TBI, transmissão onerosa de bens imóveis. ITD, transmissão gratuita de quaisquer bens. ISS, pessoas, vamos embora! ISS. ISS também não tem exceção à regra. Anterioridade, noventena, legalidade, tudo nele. Beleza, gente? Fácil. Falei que ia falar dos princípios, não falei? Legal, olha só. O ISS tem como fato gerador a prestação de serviço. Lembra na prova, obrigação de fazer. Só isso. Lembra na prova, obrigação de fazer. Se você lembrar que a obrigação de fazer ficou fácil. Por quê? Locação de bens móveis, por exemplo, não é fato gerador de ISS. Por quê? Porque não tem obrigação de fazer. Legal? Sempre obrigação de fazer. Se for obrigação de dar, não incide ISS. Obrigação de fazer. O que eu quero que vocês saibam de ISS? A alíquota máxima e mínima é fixada, máxima e mínima, fixada por lei complementar. Máxima e mínima, fixada por lei complementar. Certo? O ISS é devido no domicílio do contribuinte, ressalvadas 22 exceções. Quando o ISS é devido no local da prestação de serviço. É só lembrar na tua prova o seguinte, Constituição Civil. Construção Civil, todo serviço envolvendo Constituição Civil, o ISS é devido no local da prestação de serviço. Ok, gente? Fácil, joinha, molezinha, show de bola, espetacular, maravilha, vocês são muito bons. O ISS, ele é proporcional, certo, gente? Certo? Fácil, né? Show. IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano. O fato gerador é muito parecido com o do ITR. Propriedade, domínio, útil e posse de bem imóvel por natureza e por acessão física situado em área urbana. Agora, só frisando um detalhe aqui, ó, corta para 18, ó, presta atenção, o ITR é o Imposto Territorial Rural, territorial, só incide sobre o solo, o IPTU é predial e territorial, incide sobre a área construída e sobre o solo, beleza? Tranquilo? Tá fácil? Tamo junto? Joia? Não há dúvidas? Maravilha, isso aí, ó, o IPTU incide sobre a área construída também, legal? Maravilha, agora presta atenção, o IPTU, ele não se submete à noventena, quando a alteração for da base de cálculo. Legalidade, regra absoluta, anterioridade de exercício, regra absoluta, mas se a alteração for da base de cálculo, não tem noventena. Se a alteração for da base de cálculo, não tem noventena. Alíquota, noventena nele, beleza? Mexeu na alíquota, noventena nele. Fácil? Joia? Ó, o IPTU, essencialmente, ele é proporcional. Todavia, a Constituição diz que ele ele poderá ser progressivo. Poderá ser progressivo em razão da função social, valor, localização e utilização do imóvel. Poderá ser progressivo com base na função social, valor, localização e utilização do imóvel. Ok. Tranquilo, gente? Tá fácil, tá jóia, tá ridículo? Não há dúvidas? Show de bola, vocês são simplesmente espetaculares. Esses são os impostos em espécie. Dá para errar na prova? Não dá. Vai cair uma questão deles. Vocês vão acertar? Vão. E vocês vão lembrar de mim. Ok, gente?
Fácil? Então vamos embora. Princípio eu já falei rapidamente. Gabriel, imunidade. O que é imunidade? Imunidade é não incidência constitucionalmente qualificada. Está na Constituição e não incide, é imunidade. Esse é o conceito básico que eu quero de vocês. Agora vamos lá para o CTN rapidinho? Vamos lá para o CTN rapidinho? Quem são os sujeitos da relação jurídica tributária, gente? A relação tem o ativo e o passivo, né? Quem é o ativo da relação? Silêncio sepulcral. O ativo é quem detém o crédito. O ativo é quem detém o crédito tributário. E o passivo? O passivo pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável. Contribuinte é quem tem relação direta com o fato gerador. Contribuinte é quem pratica o fato gerador. Responsável é quem a lei determina como tal. Responsável é quem a lei determina como tal. Responsabilidade tem uma única fonte, que é a lei. Lembrem-se, os contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. Os contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. Tranquilo, gente? Beleza? Os contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. Só a lei pode gerar a responsabilidade. E as hipóteses de responsabilidade são tratadas no CTN, do artigo 130 ao 138. Vamos lá, gente? Do 130 ao 138. Acho que vai cair responsabilidade nessa prova em nome de Jesus. Vamos torcer para cair, porque é fácil. Se cair, não dá para errar. 130. Responsabilidade na alienação de bens imóveis. Coloquei um apartamento à venda, João comprou. Sempre João, meu assistente de palco. Vendi o apartamento, João comprou. O que acontece com a dívida? A dívida é integralmente transferida para o João. Na alienação de bens imóveis, a dívida se transfere para o adquirente. Beleza, gente? Tem hipótese dele não levar dívida? Tem. Ele não leva dívida. Ele não leva dívida. Se tiver prova de pagamento, prova de quitação, isso é óbvio, né? Você tem prova de pagamento, como é que ele vai levar dívida se a dívida não existe? Mas enfim, se ele tiver prova de pagamento, ele não leva dívida. Ele também não leva dívida se adquirir em asta pública. Se adquirir em asta pública. Lembrando que a asta pública de bem imóvel é praça. Certo, Cristiano? Perfeito. É praça. Eu demorei 20 anos para aprender isso. Tranquilo, gente? Beleza? Tá fácil? Tá jóia? Isso aí, maravilha, show, vocês são ótimos. Gente, e no caso de incorporação de empresa? Incorporação tá na moda, né? Itaú foi autuado 18 bilhões pela Receita Federal, né? Ô, autuaçãozinha de leve. Meu sonho era defender um auto de infração desse. Me aposentava, nunca mais trabalhava, ia para Ibiza. Gente, a questão é, e nunca mais saía de Ibiza, ficava lá pro resto da vida, né? A questão é, pessoas, presta atenção. Caso de fusão, de incorporação, como é que fica a responsabilidade? Duas empresas se fusionam formando uma só. Foi o caso do Itaú e Unibanco, né? O Itaú morreu, o Unibanco morreu, formaram uma empresa só, Itaú Unibanco Holding. O que acontece com a dívida? Isso aí, Natana. A dívida é transferida para o resultado da fusão. Empresa A e empresa B se reúnem formando a B. A dívida se transfere de A, se transfere de B para a B. Ok? Fácil. E no caso de incorporação, uma empresa vai lá e engloba a outra. O Santo André englobou o Banco Real, não é isso? O Banco Real morreu porque o Santo André incorporou ele. O que aconteceu com a dívida do Real? Morreu? Não. Foi integralmente transferida para o Santo André. Ok, gente? Beleza? Pior banco da história da humanidade. Falo isso na internet, sabe por quê? Porque eu sou cliente de Santo André há 200 anos, né? E eu era cliente do Banco Real, era muito feliz e não sabia. E olha, gente, eu posso falar mal de Santo André, sabe por quê? Porque eu fui cliente do Banerj. Cheque verde Banerj era melhor que Santo André. Posso falar isso com 100% de segurança. Banerj era melhor. Para Banerj ser melhor, Jesus. Né? Gente, preste atenção. Eu estou ficando velho, né? Entreguei a idade. Gente, preste atenção. Fácil. Para não ter dúvidas. Na hora da prova, caso de incorporação e fusão é muito fácil. Então a banca ela vai querer confundir tua vida. Tá? Você vai começar a ler o enunciado dizendo o seguinte, ó, empresa A incorporou empresa B. Não lê o resto. Não sei ler o resto. Porque se A incorporou B, a dívida de B se transfere para a incorporadora. Acabou. Não tem variável. Então não lê o resto do enunciado. A incorporou B. Opa, maravilha, acabou. Acertou, corre para o abraço, rumo à segunda fase, tributário na veia. Beleza, gente? Tranquilo? Até porque todo mundo está aqui para fazer a segunda fase tributária, não é verdade? Matéria mais fácil do mundo, né? Mais ridícula, e ninguém vai dar mole aí para ficar fazendo essa matériazinha aí que tem. Gente, tem uma matériazinha que nem cai peça de privativo de advogado, né? Tem matéria que nem peça privativo de advogado está caindo agora, né? Habeas corpus que você faz no papel de pão, está caindo na prova de penal. Gente,
Brincadeira da parte, mas caiu mesmo, né? No último exame caiu uma revisão criminal que não é privativa de advogado e não anularam a prova. Eu não faria penal se fosse vocês, né? Mas enfim, eu faria tributário, óbvio. Gente, afinal de contas, né? Tributário é a matéria mais fácil do mundo. Pessoas, vamos lá. 133. Esse, quando cai também, o povo decide errar. Eu tenho um ódio quando vocês erram o 133, porque ele é muito fácil. O 133 é alienação de estabelecimento empresarial. Não é alienação do ponto, da marca, não é incorporação, caramba. É alienação de estabelecimento empresarial. Coloquei minha padaria à venda. Gabriel, você sempre dá exemplo de padaria? Sempre, porque o meu sonho é ter uma padaria. Um dia eu vou ter uma padaria, né? O meu sonho é ser dono da Beira-Mar, na verdade. Né? Enfim, Beira-Mar é uma padaria em Niterói. Meu sonho é ser dono da Beira-Mar. Se alguém aqui é parente do dono, pô, depois a gente negocia. Meu sonho é ser dono de padaria. Nem que seja por uma semana, depois eu devolvo. E aí, eu coloco minha padaria à venda. Né? Não, João. Preste atenção. E aí eu coloco a padaria à venda, o João vai comprar a padaria. Né? O João vai comprar a padaria. E a pergunta é, a dívida automaticamente se transfere para ele? Óbvio que não, né? O 133 é muito claro. Na alienação de estabelecimento empresarial, a dívida só se transfere se o adquirente continuar na respectiva exploração. Ou seja, eu vendi a padaria para o João, ele fechou e montou um salão de beleza, a dívida não se transfere para ele. Agora, eu vendi a padaria para ele e continuou com a padaria, a dívida vai ser dele. Agora, como é que essa dívida vai ser dele? Depende de mim. Eu vendi a padaria para ele, larguei tudo. Coloquei dreadlock, comecei a pintar quadro, fui ser mendigo em Machu Picchu. Novela das 8. A dívida vai ser integral do João. Integral do João. A dívida vai ser integralmente transferida para ele, porque eu, Gabriel, cessei a atividade e ele continuou na respectiva exploração. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando isso cai na prova, muita gente boa erra. Cai a literalidade do artigo 133. Não vai errar questão fácil. Questão dada é questão cumprida, beleza? E aí, gente, eu vendi para ele, ele continuou e eu cessei responsabilidade integral dele. Fala, doutora. Ele? Não importa. Não importa. O que importa é que ele continue no mesmo ramo. Ele tem que continuar no mesmo ramo da atividade. Se ele continuar no mesmo ramo, ele leva a dívida. Ok? Show? Não. Vamos lá. Se ele comprar minha padaria e fechar, ele não leva a dívida. Ele tem que continuar a exploração no mesmo ramo. Se eu vender a padaria para ele e eu cesso a atividade empresarial, eu vendi, ele continuou e eu não faço mais nada. Dívida integral dele. Agora, se eu tenho duas padarias, eu vendo uma para ele e continuo com a outra, a gente sai do 133, inciso 1, e vai para o 133, inciso 2. O inciso 2 diz a seguinte situação. Se eu vendo para o João, ele continua e eu também, a dívida do João é subsidiária à minha. Primeiro eu respondo, depois ele. Ou, e aí tem a questão de prova. Eu vendo para o João, ele continua, e dentro de 6 meses eu retomo a atividade, e dentro de 6 meses eu retomo a atividade, o que acontece com a dívida? A dívida é minha, mas o João vai ser responsável subsidiário. Subsidiário. Se você abre um salão de beleza, vai continuar. Não importa. Pergunta da Gabriela muito boa. Ô Gabriel, olha só, você vendeu a padaria para o João e você abriu o salão de beleza dentro de 6 meses. Você, alienante, mudou o ramo. Sua responsabilidade, como é que fica? A gente continua no inciso 2. Eu posso mudar o ramo que não vai fazer diferença. Se o João adquirente mudar, que ele não será responsável. Mas se eu, alienante, mudar, não muda nada. A responsabilidade do João vai ser subsidiária comigo. Vocês têm que ficar atentos, sobretudo, aos 6 meses. Essa responsabilidade subsidiária só se aplica no caso de 6 meses. Ok, crianças? Ok, crianças? Maravilha! Maravilha! Show! 135, responsabilidade pessoal. Responde pessoalmente ao infringir a lei, contrato social, estatuto ou agir com excesso de poderes. Quem?
responde pessoalmente a infringir a lei, contrato social, estatuto ou agir com excesso de poderes? O gerente, o preposto, o mandatário, o diretor, o empregado. O empregado responde pessoalmente. Se ficar comprovado que ele infringiu a lei, que ele infringiu o contrato social, que ele infringiu o estatuto. Ok, gente? Molezinha? Ridículo? Tá fácil? Tá joinha? Vocês são ótimos. E a denúncia espontânea? O que é a denúncia espontânea, hein? Prevista no artigo 138 do CTN, a denúncia espontânea é um benefício que o Código dá. É um benefício que permite que o cidadão vá até o fisco, confesse a dívida antes da fiscalização, efetue o pagamento integral com juros e correção monetária. Qual é o benefício? Fica afastada a multa. Gente, a denúncia espontânea afasta a multa. Lembra disso na hora da tua prova. Lembra disso na hora da tua prova. A denúncia espontânea afasta a multa. Tem que ser espontânea. Como é que ela é caracterizada como espontânea? Perdão. Se ela for anterior a qualquer procedimento de fiscalização. Se ela for anterior a qualquer procedimento de fiscalização. Fiscal bate na tua porta. Oi, João, tudo bom? Aí o João fala assim, pô, cara, sacanagem, tá saindo aqui agora para confessar? Isso é denúncia espontânea? Óbvio que não, né? Óbvio que não, não tem nenhuma espontaneidade nisso. Tranquilo, gente? Tá fácil? Pô, cara, você está lendo o futuro, hein? Tá saindo daqui agora. Me adiantou o trabalho? Vou confessar agora para você. Não. Beleza? Isso não é denúncia espontânea. Tá fácil, gente? Tá joia? Pera aí. Como é que o crédito se constitui? Por meio do lançamento. Qual é o prazo que o fisco tem para lançar? 5 anos. Qual é o nome disso? Decadência. O prazo para a prática do lançamento é de 5 anos e é a decadência. Rapidinho, qual é a diferença de prescrição e decadência, hein? Decadência é a perda do direito do fisco lançar. Prescrição é a perda do direito do fisco cobrar em juízo. Fácil. Decadência é a perda do direito do fisco lançar. Prescrição é a perda do direito do fisco cobrar em juízo. Ok, gente? Tá joia? Tá fácil? Tá ridículo? Maravilha, vocês são excepcionais. Gente, rapidamente, parte final. Quando a banca quer sacanear a vida de vocês, ela joga na parte final. Artigo 178 do CTN, isenção. Isenção é dispensa legal do pagamento do tributo, certo? Legal. A isenção pode ser revogada a qualquer tempo? Pode, né? A isenção pode sim ser revogada a qualquer tempo. Agora, cuidado. Na forma do artigo 178 do CTN, se a isenção for condicionada e concedida por prazo determinado, ela não poderá ser revogada. Se a isenção for condicionada e concedida por prazo determinado, ela não poderá ser revogada. Ok? Oi? A lei que revoga a isenção? Não. A lei que concede isenção ou a lei que revoga a isenção? Você quer saber? A lei que revoga a isenção produz efeitos imediatos de acordo com o STF. Porque a dispensa legal do pagamento do tributo, você está só dispensado de pagar, você está só dispensado de pagar, o tributo está incidindo. Não é representação de novo tributo, portanto não tem anterioridade de noventena, esse é o posicionamento do STF. Ok, João? Maravilha. Então percebam, 178 é questão de prova, gente. Toca mais um pouquinho o barco. 185 do CTN. Na forma do artigo 185 do CTN, é fraudulenta a alienação de bens do devedor após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. É fraudulenta a alienação de bens do devedor após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Cuidado, a banca brinca com vocês, a banca gosta de maldade, né? E o que a banca faz? A banca vai lá e fala que é fraudulenta a alienação de bens do devedor após o lançamento. Tá errado. Só é fraudulenta após a inscrição em dívida ativa do crédito. Ok, gente? Tá fácil? Oi? Qualquer alienação ou só que deixa insolvente? Opa, perfeito, João. Qualquer alienação ou só que deixe insolvente o devedor? É obviamente só aquela que deixe insolvente o devedor. Por quê? Se o devedor tiver tantos bens quanto suficientes para saldar a dívida, ele obviamente
poderá alienar um de seus bens. Ok, pessoas? Molezinha? Fácil pra caramba, né? Ridículo. O direito tributário é muito fácil. Mas calma que ainda não acabou. Decretada a falência de uma empresa, qual é a ordem de preferência? Artigo 83 da Lei 11.101. Artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Presta atenção no tio. Primeiro são pagos os créditos trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos. Depois são pagos os créditos decorrentes de acidente do trabalho, esses sem limite. Depois são pagos os créditos com garantia real, limitados ao valor do bem gravado. Então são pagos os créditos tributários. Então, trabalhista limitado a 150 salários mínimos. Acidente de trabalho sem limite. Garantia real, limitada ao valor do bem gravado, depois os créditos tributários. Mas espera aí que a banca pode te confundir. A banca é do mal, a banca quer te derrubar. E o que a banca vai fazer? Ela vai dizer que durante a falência foram gerados créditos de IPTU, dos imóveis de propriedade da falida. E aí? Esses créditos de IPTU gerados no curso da falência são pagos também na ordem de preferência? Não. Os créditos gerados no curso da falência são classificados como extraconcursais. Extraconcursais. Se são extraconcursais, crianças, são fora da ordem de preferência, pagos antecipadamente à ordem de preferência. Belezinha? Tá fácil? Então cuidado com isso. Pessoas, quais são as 3 certidões de regularidade fiscal que existem? Certidão positiva, que diz que o indivíduo é devedor, negativa, que diz que ele não deve nada, e positiva com efeitos negativos, que diz o quê? Que ele é devedor, mas tem alguma situação acontecendo. Cuidado com o artigo 203, que ele é questão de prova. A certidão positiva com efeitos negativos é fornecida quando? Quando ainda não venceu o tributo, quando tiver garantido o juízo na execução fiscal pela penhora, ou quando estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Quais são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Fácil, artigo 151 do CTN, modere cocopá. Né? Moratória, depósito, recurso administrativo, concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de liminar ou antecipação de tutela em qualquer ação judicial e parcelamento. Artigo 151 do CTN, modere cocopá. Moratória, depósito montante integral, recurso administrativo, concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de liminar ou antecipação de tutela em qualquer ação judicial e parcelamento. Beleza, gente? Está suspensa a exigibilidade do crédito, o contribuinte tem direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa. Tranquilo, pessoas? Tá fácil, não há dúvidas? Perfeito, pessoal. Gente, essa é a revisão de hoje. Acho que tá fácil, né? Acho que realmente a gente conseguiu cobrir a maior parte da matéria, né? E eu acredito que vocês vão ser bem-sucedidos amanhã, pelo menos em tributário. Agora, próxima professora que entra, a Anel, que está me ligando agora, não sei se já está aí fora, né? Enfim. E ela já vai entrar para falar um pouquinho de direito do trabalho e processo do trabalho, ou seja, são 12 questões e normalmente ela acerta as 12, espero que ela repita essa façanha. Tranquilo, gente? Muito obrigado pela presença de todos, muito boa sorte amanhã
E quem vai fazer a prova lá na Assembleia, lá na Cândido, a gente se encontra, que estaremos lá. Obrigado, pessoal!